pessoal, que a paz do Senhor esteja com você. Vamos meditar na palavra do Senhor que está em João, no capítulo 11. João 11. Só que como o texto é muito comprido, eu só vou ler um versículo, né? Depois vocês leem o capítulo todo. Versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias! A palavra nos conta a história de Lázaro, né? Lázaro era irmão de Maria e de Marta, e ele estava enfermo. Tem muita gente que prega que quando Jesus está com você, nenhum mal vai te sobrevir, nenhum mal vai chegar até você. Quem prega isso é porque não conhece a Bíblia, a palavra de Deus. Porque Jesus mesmo fala, né, que no mundo tereis aflições. Ele mesmo fala que o caminho não será fácil, que nós seremos perseguidos, que nós seremos desprezados. Então, depois do pecado original, nós estamos sujeitos a todo tipo de mal. Nós podemos ficar enfermos, desempregados, ser perseguidos, porque nós estamos aqui neste mundo, então nós estamos sujeitos a tudo isso, né? Nós estamos na carne ainda. Haverá um dia que nós vamos deixar esse mundo e aí sim, né? Aí nós viveremos uma vida de plena paz, de plena glória, mas enquanto isso, nós seremos atingidos sim por todo o mal. E aqui não é diferente, né? Lázaro era muito amigo de Jesus, Jesus amava muito Lázaro, Marta e Maria, ele estava sempre na casa deles, comia com eles, orava com eles, dormia lá na casa deles, né? E mesmo assim, o mal chegou até a casa deles, né? Lázaro estava enfermo. E aí, as suas irmãs mandaram dizer, né, avisar Jesus que ele estava enfermo, aquele que tu amas está enfermo. E aí Jesus, ouvindo isso, ele falou assim: não, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, né, quando vem uma mãe que tem um filho com uma doença rara, por que que Deus deixou acontecer isso, né? Mas às vezes isso aconteceu para a glória de Deus. Não necessariamente que Deus vai curar essa criança, essa pessoa, mas Deus vai ser glorificado através dessa enfermidade, através dessa deficiência. Às vezes Deus quer tratar com essa mãe, às vezes Deus quer ensinar alguma coisa para a família, quer unir a família. E através desse problema aí, ele consegue isso. Eu ouvi uma vez um testemunho de um casal que eles tinham uma filha pequena e eles se separaram, né? Cada um foi para o seu lado, a mãe ficou com a filha. E aí essa menina ficou doente, muito doente.
e ficou no hospital, internada lá na UTI. E aí, os dois tiveram que se unir, né, para poder revezar, para quem ficava com ela, para poder consolar um ao outro, dar força, tudo, né? E essa menina ficou muito tempo internada no hospital e os dois lá, né, se revezando, os dois cuidando dela, tudo. Só que essa menina veio a falecer. E aí as pessoas perguntam, né? Cadê Deus? Por que Deus deixou essa menina ficar doente? Por que Deus deixou essa menina falecer? Mas tudo tem um propósito. Aí os dois ficaram, nossa, arrasados, né? E um consolava o outro, um dava força pro outro, eles choravam junto, tal, sentia falta da menina, conversava sobre ela, tal, até que eles resolveram voltar, reatar o casamento. E aí eles tiveram mais filhos. Então, qual o propósito dessa menina morrer? Reunir os dois de novo, porque esse casamento estava destruído. E aí Deus arrumou essa forma para que restaurasse esse casamento. Então, a gente deve agradecer a Deus por tudo que acontece de bom e tudo que acontece de ruim também, porque a gente não sabe o propósito. A gente não pode abrir a boca para reclamar, porque a gente não sabe qual é o propósito de Deus. Então tem que aceitar a vontade de Deus e passar pela prova glorificando a Deus. E se vier o pior, glorifica a Deus, continua glorificando a Deus, porque tudo nessa vida tem um propósito. E aí Jesus, né? Jesus, ouvindo que Lázaro estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus ficou tranquilo, porque ele sabia, né, o que ia acontecer, ele sabia que Deus ia ressuscitar Lázaro, tudo. Nós, se fosse nós, né, já largava tudo lá e saía correndo, né? Não, eu preciso ir lá, o meu amigo Lázaro está doente, eu preciso ir lá, não sei o quê. Jesus ficou tranquilo, continuou mais 2 dias lá onde ele estava, continuou pregando a palavra, fazendo milagres, continuou normal. Nós às vezes falamos, Jesus, está demorando tanto, eu queria minha bênção, Senhor, eu quero minha bênção, eu preciso disso, eu preciso com urgência e tal. E fica ansioso, fica assim, fica preocupado. Às vezes até enfraquece na fé, porque a bênção está demorando. Não, nós temos que ficar tranquilo, esperar com paciência no Senhor, confiar nele, porque a bênção vem. A bênção vem no tempo certo, a bênção não vem no teu tempo, mas no tempo de Deus. Não fique ansioso, porque a sua ansiedade, ela não vai apressar a sua bênção, ao contrário, ela vai atrasar. Então confie em Deus. O que você está precisando vai vir, mas é no tempo de Deus. Descanse no Senhor. Aleluia. E aí, os discípulos falaram, né? O senhor acabou de sair de lá, o povo queria te apedrejar e o senhor vai voltar para lá, né? Não era comum, né? Não era normal isso. Era para ele se afastar, né? Com medo, né? Mas não, Jesus falou que se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quem anda com Deus, né, tá tranquilo, né? Mas se andar de noite, ele tropeça, porque não há luz
Então Jesus estava tranquilo, né? Ele sabia que Deus ia livrar ele porque ele tinha uma obra para fazer naquele lugar. E operando Jesus, quem é que vai impedir, né? Aí ele falou assim que Lázaro estava só dormindo, mas ele ia despertar do sono. E os discípulos não entenderam, eles acharam que, se Lázaro está dormindo, está salvo, né? Eles não sabiam, mas Jesus precisou falar claramente. Lázaro está morto. Muitas vezes a gente pede uma resposta para Deus e Deus está falando, Deus está usando uma pessoa, Deus está te mostrando o que Ele vai fazer, mas você fica assim, você não percebe, você não olha em volta, você só foca no seu problema. Então você não vê o que Deus está fazendo, você não ouve Deus falar com você, porque os seus ouvidos só ouvem aquele problema só, a tua mente só pensa naquele problema. Aleluias. Então, aí Deus precisa falar claramente, dar um chacoalhão na gente e falar, é isso que eu vou fazer, acorda, acorda, é disso que eu estou falando. Nós precisamos entender os recados de Deus, né? E aí apareceu Tomé, né? Tomé, que era difícil de acreditar, ele só acreditava no que ele estava vendo, né? E aí ele falou, vamos lá, né? Vamos lá com ele para morrer com ele. Quer dizer, Tomé já estava pensando no pior, né? Se Jesus vai para lá, certamente o povo vai matar ele e nós também, né? Ele não entendia a Escritura, ele não tinha ouvido Jesus falar que ele ia morrer, que ele ia ser levado para ser crucificado, tudo, que a morte dele não ia ser assim, a morte dele ia ter um propósito, mas Tomé não estava entendendo. Muitas vezes a gente precisa ver para crer, né? A gente, poxa, Jesus está falando com a gente, mas a gente quer prova, cadê? Eu não estou enxergando nada, né? Isso não é fé. Fé é você crer naquilo que você não está enxergando, mas você tem certeza que existe e você espera. E Betânia era bem longe de Jerusalém, né? Mas mesmo assim, Jesus não estava com pressa, né? E aí, quando ele estava chegando lá, Maria saiu ao encontro dele, né? Mas Marta saiu ao encontro dele, né? É isso. E Maria ficou sentada em casa. Aí a Marta falou assim, Senhor, se tu estivesse daqui, meu irmão não teria morrido, né? Só que ela não tinha entendido, né? Ela falou assim, como lamentando, né? Agora não tem mais jeito, agora meu irmão já morreu. Se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, tal, né? E às vezes a gente faz assim também, né? Às vezes a gente acha que não tem mais solução. Não, agora já é tarde, agora nem Deus vai poder me ajudar, né? Deus é o Deus do impossível, Deus tudo pode. Ainda que as pessoas deste mundo falem que não tem jeito, para Deus tem jeito. Às vezes as pessoas querem te desencorajar. Não, você não vai conseguir, isso é muito difícil para você, tá? Não, continue crendo, se Deus te prometeu, você vai receber sim. Deus vai te dar na hora certa.
Aí Jesus falou, né, teu irmão há de ressuscitar, porque ele já tinha falado, né, sobre a ressurreição, né, quando Jesus vier buscar a sua igreja, né, os mortos vão ser ressuscitados, né? Mas ela não se lembrou disso, né? E ela falou, né? E ela achou que ele estava falando disso, mas ele não, ele estava falando do milagre, né? Do milagre mesmo que ele ia realizar ali. E aí Jesus continuou andando, né? Andando até com destino à casa de Lázaro, né? E aí Maria, quando soube disso, ela saiu correndo e falou a mesma coisa que a irmã dela, né? Senhor, se tu estivesse aqui, não teria, meu irmão não teria morrido, né? Porém, ela falou com outro tom, né? Ela cria em Jesus e ela não falou assim achando que não tinha mais solução, né? Ela falou crendo em Jesus, ela sabia o poder de Jesus, ela sabia, né, que Jesus poderia realizar um milagre, né, ainda que o irmão dela estivesse morto, né? E aí Jesus perguntou, aonde colocaram Lázaro? E levaram ele até onde Lázaro estava enterrado ou onde ele tinha sido colocado, porque naquela época não se enterrava os corpos, né? Deixava numa caverna. E aí Jesus foi ao sepulcro, né? E ele ordenou que tirassem a pedra, porque era um buraco na caverna e tinha uma pedra pesada na frente, né? Esse era o costume deles. E aí Jesus mandou tirar a pedra, mas Marta falou, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, aleluia, já não tem jeito mais, Senhor, deixa para lá, já aconteceu, deixa para lá, tal. Muitas vezes, né, você tem um problema, você tem um filho que é viciado, né, e as pessoas chegam para você e falam assim, larga ele para lá, esse aí não adianta orar mais, porque você já ora há tantos anos e ele continua lá naquele mundo, né? Ele não quer ir para a clínica se tratar. E as pessoas acham que aquilo é um caso perdido. Não é. Não é, não. Jesus vai fazer um milagre na vida do teu filho. Muitas vezes o teu casamento está destruído. Parece que não tem mais jeito. Seu marido já até saiu de casa já. E aí as pessoas, não, ixi, deixa pra lá, arruma outro, tá cheio de homem aí no mundo, tá cheio de homem, mas Deus te deu aquele homem, então continue orando, ele é o teu marido, ele é o pai dos seus filhos, continue orando para que ele volte para o seu lar arrependido. Para os outros pode não ter jeito, mas para Deus tem sim. Deus pode ir lá e buscar ele e trazer ele de volta. Não há problema que Deus não possa resolver. Muitas vezes as pessoas até se desesperam, Muitas vezes as pessoas se desesperam. Elas chegam a tirar sua vida, né? Porque elas acham que não tem mais solução, que está tudo acabado. Mas quem dá a palavra final é Deus. Não importa o diagnóstico que o médico te deu,
Deus não deu ainda a última palavra. E aí, Deus falou que para tirar a pedra. Às vezes você não recebeu a bênção ainda, porque tem uma pedra que você precisa Às vezes Deus não te deu a vitória ainda, porque tem uma pedra que você precisa remover. A pedra da incredulidade, a pedra da mentira, a pedra do pecado, da prostituição, do vício. Eu não sei qual é a pedra que está impedindo a sua bênção, mas ela precisa ser retirada. Enquanto ela não for retirada, você não vai receber a bênção. E Deus está falando com você agora. Retire a pedra, tirai a pedra. Tira essa pedra de tropeço do teu caminho, conserta o teu altar. Volte-se para Deus. Santifique o seu altar, se humilha diante de Deus. Se você não consegue remover essa pedra sozinha, peça ajuda daqueles teus irmãos que são de oração, que são de fé. Peça ajuda de Deus, mas não se conforme, não deixe essa pedra atrapalhar o teu caminho. Porque tem coisa que é para Deus fazer, mas tem coisa que é para a gente fazer. E tirar a pedra é coisa que a gente tem que fazer. Aleluias! Jesus está pronto para fazer um milagre na sua vida, mas é você que tem que tirar essa pedra. E aí Jesus, primeiramente, ele deu graças a Deus, né? E depois ele agradeceu a Deus, né? Porque por haver ouvido ele. E ele sabia que Deus tinha enviado ele até aquele lugar para que ele fizesse um milagre, né? E aí, tendo dito isso, ele clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E hoje Jesus está chamando você: saia para fora, saia para fora. E aí Jesus agradeceu a Deus, né? Porque Jesus sabia que Deus mandou ele lá para que ele fizesse um milagre, porque onde Jesus está ocorrem milagres, né? E o defunto saiu, né? Todo amarrado, todo envolvido em lenços e tal. E Jesus falou: desligai-o e deixai-o ir. E através desse milagre que Jesus realizou, muitos creram em Jesus e glorificaram o nome de Deus. Então, se você está esperando uma bênção, um milagre, continue esperando, porque isso aí vai ser para a glória de Deus, para que os outros vejam o milagre que Deus realizou na sua vida e creiam em Deus. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração e que o Espírito Santo possa te revelar verdades maiores ainda. Que Deus te abençoe.